O Benfica passa à próxima fase da Taça de Portugal, uma competição que o Benfica não vence desde 2017, mas que José Mourinho está a conseguir levar a água ao seu moinho e que conseguiu mais uma vez garantir a vitória com um jogo tranquilo e que acabou por dar minutos a jogadores que procuravam ter esses mesmos minutos, e eu acho que alguns deles voltaram a provar que podem ter a confiança do treinador. Vamos ver quais, vamos ver porquê e vamos ver como é que foi o jogo. Antes de avançar, muito obrigado por estarem aí a seguir. Estamos quase na meta dos 7.000. Eu acho que já não vai dar para chegar antes do final do ano, dos 7.000 subscritores, mas vocês fizeram aqui um forcing final brutal até agora no mês de dezembro. Portanto, espero contar com a vossa ajuda em mais 15 dias que faltam, digamos assim. Voltando aqui ao tema do jogo. O Benfica visitou o Farense aqui no Estádio de São Luís, um estádio sempre mítico e tradicional no campeonato português, mas que agora é impossível porque o Farense está na segunda divisão e por isso não há estes embates a não ser na Taça de Portugal. Mas o Benfica foi para este jogo com uma missão muito clara, ou seja, vencer, mas dando minutos e dando a oportunidade de jogar a jogadores que não têm tido essa oportunidade. Nem que há aqui jogadores que não têm jogado de todo e há outros que têm tido poucos minutos e que hoje fizeram aqui belas exibições, como por exemplo o Manu, que vinha de uma lesão, vinha a ter aqui 5, 10 minutos e hoje fez os 90 e acabou por dar aqui boas indicações. Houve também aqui muitos jogadores que o Benfica sabe perfeitamente que pode contar com eles, dá talento, mas que José Mourinho ainda não contava muito bem com eles, não confiava totalmente nos jogadores. Não sei se passou a confiar, mas eu gostei muito da atitude em geral da equipa. Isto comparado com a atitude que o Benfica teve na eliminatória passada com o Atlético de Portugal, acho que não teve nada a ver. Tudo bem que a equipa podia não estar preparada. Depois há aquele tema de se eles estavam confortáveis no 11, se não estavam confortáveis, se o sistema era ideal, se o sistema não era ideal, se havia treino, se não havia treino. Há todo esse debate, mas na altura não gostei mesmo daquela atitude no jogo com o Atlético. Ao contrário do jogo de hoje, em que o primeiro lance de golo, eventualmente, ou dos primeiros, até é para o Farense, num canto em que há um cabeceamento que o Samuel defende de forma tranquila e segura, mas depois daí para a frente existe o gol do Benfica, existe lances para o Benfica, existe o gol do Benfica, existe um gol anulado, existe o segundo golo, existe um penalti falhado, antes do segundo golo até, que foi anulado. Portanto, o Benfica daí para a frente foi uma não diria uma avalanche, não diria uma super exibição, mas foi uma exibição sólida, segura, tranquila e que acabou por dar aqui um 2-0 que no fim podia ter sido 2-1, já se viu golos a serem aceitos mesmo com aquele toque nas costas, mas foi anulado, na minha opinião, bem. Há realmente ali um empurrão em António Silva para ganhar a posição. 2-0, Benfica passa à próxima fase e garante aqui minutos e rodagem e talvez um acréscimo de confiança em alguns casos. Já vamos ver quais. Ora, quanto aos 11, o Farense entrou com uma equipa mais ou menos habitual, tirando aqui um ou outro jogador que acabou por rodar. O Silas entrou com a sua equipa mais ou menos base. Já do lado do Benfica não foi bem isso que se viu, ou seja, no setor defensivo até estava aqui o Tomás Araújo, tem sido titular, o António Silva tem jogado muitas vezes e o Otamendi que joga sempre e o Dal também, mas depois o guarda-redes mudou logo, ou seja, foi Samuel Soares que até saiu lesionado ao intervalo, portanto as melhoras para o Samuel e esperemos que não seja nada de grave. Depois no meio campo, Rios a manter o seu lugar no 11. Manu veio para titular e aguentou os 90 minutos. Era essa uma curiosidade que eu tinha também. Eu não tenho curiosidade, nem tenho grandes dúvidas sobre o valor e o contributo que Manu pode dar ao Benfica, mas tinha dúvidas se ele aguentava os 90 minutos, ainda que fosse contra uma equipa da segunda divisão e um jogo de taça, um ritmo mais baixo. Mas aguentou e ainda bem que o fez. Depois, Sheldrup acaba por estar aqui em bom plano. Aqui o site dos ratings, o Fotmob, até lhe dá o melhor rating do jogo. Depois, Prestiani, gostei de ver, ou seja, não foi um jogo espampanante, até foi ali um jogo meio discreto, mas gostei de ver no sentido em que, por exemplo, do lado contrário, o Sheldrup teve bem no jogo, teve muito participativo, mas muitas vezes a decidir mal. Notava-se que estava ansioso para tentar marcar um gol, principalmente na primeira parte. Teve ali 2, 3 lances em que podia ter decidido melhor, mas quis arriscar a sua sorte também para mostrar serviço. Percebe-se, é um menino que quer jogar mais e tentou mostrar serviço, embora que isso fizesse com que ele decidisse mal algumas vezes. Mas o Prestiani teve o condão de trabalhou defensivamente e também acabou por não ser egoísta, deu muitas bolas, muitos lances interessantes e gostei dessa disponibilidade para o coletivo. Depois Sudakov
Este sim é muito importante que a lesão não seja grave. Aquilo foi um choque no chão. Eu espero que seja só uma coisa traumática e que ele esteja disponível para os jogos que agora vêm aí, vai ser uma série a doer. Portanto, espero muito que Sudakov não passe de um susto, porque acho que é um jogador muito importante no 11 do Benfica, percebe tudo o que está no jogo, é um jogador que vem a subir de forma também. Ele rende muito mais no meio do que na esquerda e vai ser sempre um jogador mais de corredor central do que corredor esquerdo, mas é ali que tem jogado também por força desta tática de José Mourinho, que quer ter ali alguém a pressionar ao lado do avançado, e depois Ivanovic, que acabou por fazer o seu golinho, e esperemos que venha muitos mais também. A nível dos jogadores, já disse há pouco, Manu foi muito importante também neste jogo. Eu já tinha dito aqui num vídeo passado que eu gosto muito de ver o Manu no capítulo do passe. Ele errou aqui um ou outro, é normal, ainda está fora dela, está fora de forma, está fora de ritmo e vai ganhando agora aos poucos. Ele foi melhorando também ao longo do jogo, mas a nível do passe é um jogador muito bom, mas também esta combatividade que eu acho que ele tem um bocadinho mais do que o Barrenetxea, ou seja, ele fez 6 recuperações, fez 3 ou 4 desarmes, ganhou 6 ou 7 duelos, uns no ar, uns no chão, e quase sempre a recuperar a bola, a seguir a recuperar a bola, quase sempre a seguir ao desarme, quase sempre a seguir a fazer uma interseção, lança logo um colega que esteja livre para iniciar a fase atacante enquanto o adversário está desequilibrado e está balanceado no ataque. Portanto, eu diria que o Benfica ganha muito em ter Manu disponível nas opções de José Mourinho. Se fez 90 minutos num jogo de taça em que a equipa rodou e teve aqui um ritmo mais baixo contra uma equipa da segunda divisão, certamente já dá para fazer aqui se calhar 45, 60 minutos em jogos mais a sério. Isto são ótimas notícias, porque realmente o Benfica precisava de um médio que desse para rodar aqui com Rios e com o Enzo. Está encontrado, na minha opinião, é Manu. Depois também deu aqui uma boa resposta o Sheldon na esquerda, apesar da ansiedade, deu aqui muitas soluções, muitas vezes a puxar para dentro, a decidir, umas vezes bem, outras vezes mal, mas sempre muito ativo no jogo, nunca se escondeu, inclusive podia ter marcado tanto em lance corrido como também em bola parada, que era algo que eu também gostava de ver se ele conseguia fazer bolas paradas, e passou muito, muito perto, mas efetivamente não marcou, mas passou muito perto. Pode ser aqui uma opção interessante para jogos futuros. E do outro lado o Prestiani, um jogo discreto, mas disponível para ajudar o coletivo. Ivanovic acaba por ser aqui mais um jogo de combate lá na frente. Gosto muito quando ele se desloca para uma das alas ou foge mais da área, mas depois vira-se e consegue servir os colegas que vêm de trás para a frente no corredor central. Foi assim o golo no jogo em que ele fez contra o Nápoles, em que ele serviu o Rios para ele depois cruzar para dentro da área, mas também hoje fez isso algumas vezes e já começa a ser um movimento padrão e que ele faz isso muito bem e é sempre muito coletivo. E aliás, o gol que ele marca é um gol em que ele arranca de trás, vai para cima e chega ali ao limite da área. Ele pode perfeitamente tentar a sua sorte, como tantos estavam a tentar, mas não, ele serve do outro lado do Dal que vem lançado e acaba por depois aproveitar ali uma sobra do guarda-redes. Portanto, apesar de ser um avançado, apesar de os avançados viverem de golos, ele tem-se mostrado muito altruísta e tem-se mostrado aqui muito disponível para ajudar a equipa. Portanto, acaba por ser aqui uma nota muito positiva também para Ivanovic, na minha opinião. A nível estatístico, como podem ver, foi uma noite tranquila, ou seja, o Farense ainda fez aqui 9 remates, apenas 3 foram enquadrados. Tudo bem, aqui nos enquadrados, por exemplo, só para terem uma ideia, bolas que batem no poste ou na barra, que não foi o caso, não contam, ok? Isto tem que ser bolas que vão mesmo à baliza ou que o guarda-redes consiga defender. Foram 3 contra 5 do Benfica, remates 9 contra 13. É curioso porque o Benfica teve o domínio do jogo, teve sempre por cima praticamente, não permitiu praticamente nada ao adversário, mas contudo não fez aqui uma avalanche de oportunidades. Ou seja, mesmo o expected goals, ou seja, o XG, como é visto em muitos sites, e a Goalpoint também tem ali no canto superior direito, era de 2 para o Benfica. O Benfica efetivamente marcou 2 golos, portanto não é nada do outro mundo. O Benfica cumpriu com aquilo que criou. Depois também, como podem ver, ações na área adversária, aí sim se nota a superioridade do jogo, ou seja, o Benfica teve muito mais tempo dentro da área do Farense do que o Farense na área do Benfica.
Cantos também teve mais, eficácia de passe vertical, ações defensivas no meio campo adversário, tudo. Ou seja, o Benfica acabou por dominar o jogo em toda a linha, como podem ver aqui pelas estatísticas. Portanto, eu diria que foi um jogo que Mourinho venceu e venceu bem, ou seja, conseguiu ser superior ao adversário, conseguiu dar minutos aqui a jogadores que precisavam de minutos, conseguiu fazer testes a jogadores que precisavam de ser testados, conseguiu vencer, passar à próxima fase e, sobretudo, conseguiu tirar aqui uma exibição que não se pode dizer que foi uma má exibição. E isso acho que é importante nesta fase, a equipa continuar a crescer na sua confiança. Notas menos positivas aqui a lesão de Samuel Soares e Sudakov, principalmente Sudakov, porque Samuel Soares acaba por ser o guarda-redes suplente e se não tiver ele, acaba por estar outro, mas o Sudakov é um titular habitual e um titular que eu considero importante no Benfica, portanto eu diria que vamos ver qual é que é a lesão. À partida, eu diria que não é nada de grave, porque aquilo foi um choque, deve ser algo traumático, deve ser ali algo dorido naquele momento. Veremos o que é que vem a dar, porque ficar sem o ucraniano, acho que eram más notícias, porque não há assim tantas soluções quanto isso, e as lesões vão-se acumulando, e não é bom para o Benfica, porque precisa de entrar neste ciclo. Já está no ciclo, foi Sporting, foi Moreirense, mas agora vem Famalicão e Braga, portanto precisa de continuar neste ciclo com a energia com que entrou. Portanto, vídeo curto de rescaldo aqui ao jogo, acaba por estar feito. Benfica 2-0 contra o Farense no Algarve, próxima fase, aí vamos nós. O objetivo é sempre ganhar esta competição, ou seja, o Benfica não pode estar tantos anos sem ganhar a prova rainha. Isto é uma prova que o Benfica tem que estar sempre nela para ganhar, e esperemos que seja o caso deste ano. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para já avançamos e para já o Benfica continua a sua senda de vitórias e de bons jogos. Já sabem, subscrevam o canal, vídeos todos os dias sobre a atualidade do Benfica. Amanhã estamos cá outra vez. Até breve.